Fala galera, hoje vamos estar falando sobre hemácia e os órgãos hematopoéticos, tá? A gente vai trabalhar primeiro com a série vermelha do sangue. Por que primeiro a série vermelha? Uma forma de compreensão, vamos começar o módulo agora de hematologia e essa sendo a primeira aula, tá? Então primeiro, quem sou eu? Eu me chamo Vitor Vilas Boas, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram como VitorVBSM, aqui pelo YouTube como med.VitorVBSM. Já peço que dê uma curtida e mandem para os seus amigos, tá? E quem sou eu? Eu sou um estudante de medicina e eu gosto de fazer esse tipo de assunto para agregar conhecimento, tá? Então, vamos lá. Os conteúdos dessa aula, a gente vai ver aqui um pouco sobre os glóbulos vermelhos, sua função no corpo e a importância. A gente vai ver também sobre os órgãos hematopoéticos, quais são os órgãos hematopoéticos, como funciona um pouco dessa hematopoese. A3, o que é hematopoese, não é isso? E A4, microambientes e fatores de crescimento. Então a gente vai estar observando realmente como vai estar acontecendo a hematopoese, sendo que essa sendo a primeira aula, vou fazer outras aulas, e cada aula eu vou estar abordando um assunto em específico, tá? Então, a introdução aqui, né? O sangue periférico. No sangue periférico a gente pode encontrar prioritariamente células como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? A gente vai focar hoje nas hemácias, que eu deixei aqui destacado. As hemácias que também são chamadas de eritrócitos, ou células vermelhas do sangue. Elas são células que não têm núcleo, são células anucleadas. E dentre essas, a única que vai ser nucleada são os leucócitos, tá? A hemácia ela sofre um processo chamado de anucleação, que a gente vai estar vendo aqui na frente. E as plaquetas são restos do citoplasma dos megacariócitos, tá? Então vamos lá. A medula óssea é a produtora das células do sangue na fase adulta. Então a medula óssea fica na parte interna dos ossos, tá? Compondo a parte vermelha da parte interna dos ossos. E ela vai sofrer ação de um hormônio chamado eritropoetina. Esse hormônio ele é encontrado nos rins, ele é produzido, na verdade, nos rins. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre essa estimulação, essa produção, tá? E ela estimula a medula óssea a fazer a produção, tá? Então não vou muito aprofundar nessa questão da eritropoetina por agora. Então, a medula óssea vai produzir, vamos focar aqui na parte da série vermelha, como eu tinha dito, as hemácias. Qual a função da hemácia? Por que a gente está produzindo a hemácia? Por que a hemácia está circulando pelo nosso sangue? Porque a gente tem que manter a perfusão tissular adequada. Ou seja, qual é a função da hemácia? A hemácia ela vai estar transportando oxigênio dos pulmões, fazendo aqui a hematose, tá? Ela vai estar fazendo a hematose nos pulmões. Ela vai pegar o CO2 que ela pegou dos tecidos, vai devolver no pulmão e vai pegar o O2 que está ali dentro dos pulmões, tá? A gente também vai dar uma olhadinha direitinho na hematose, mas não nessa aula. E a gente tem aqui a circulação dela que acontece no sangue periférico. E aí, depois que a hemácia é produzida pela medula óssea, ela vai ser enviada pelo sangue periférico, tá? Aí do sangue periférico, chega nos pulmões, vai acontecer a hematose e vai pegar o O2 e levar de volta para os tecidos para fazer a perfusão tissular. Então vamos dar uma olhadinha aqui na eritropoiese, tá? A gente vai ter aqui a primeira fase, que vai ser a fase de proeritroblasto, tá? Essa imagem aqui eu achei bem legal, porque tá bem nítida, sabe? Tá uma resolução muito boa. E é assim que a gente vai ver numa lâmina histológica, tá? Com a coloração adequada. E aí, pelo processo, pela estimulação dos fatores de crescimento, a gente vai ver na próxima aula o microambiente para acontecer esse desenvolvimento. Vai estar se formando, a célula vai estar mudando, tá? Então ela vai ter a primeira fase, que é a fase de proeritroblasto. Depois a de eritroblasto basófilo. Depois eritroblasto policromático, tá? E a fase que vai ser antes da enucleação é a fase de eritroblasto ortocromático. A partir dessa fase, ela acaba perdendo o núcleo, tá vendo que o núcleo já está lateralizado. Você percebe que desde aqui ele já começa a lateralizar e aí ele vai sair, ele vai ser degradado e vai formar o reticulócito, tá? Prestem bastante atenção no reticulócito porque ele tem um valor clínico. Qual o valor clínico dele? Dá para você identificar se está tendo uma anemia hiperproliferativa, hipoproliferativa, ou se os valores estão normais, tá? O reticulócito é a fase que precede a hemácia, tá? Ele tem um tamanho um pouquinho maior e você percebe que ainda tem resquícios de RNA dentro dele, tá? Então, a gente vê aqui a imagem do reticulócito, tá? E eu trouxe também a imagem da hemácia, tá?
A hemácia, ela é composta nos adultos prioritariamente pela hemoglobina A, tá? Existe também a hemoglobina fetal, mas eu não vou abordar isso porque geralmente a gente vai estar observando que essa aqui é a principal encontrada, tá? 99%. E ela é composta de duas cadeias alfa e duas cadeias betas. Ela é composta principalmente pela essa molécula M-globina, tá? Que vai dar a coloração vermelha, junto com o ferro, a hemácia. Entrando agora um pouquinho nos órgãos hematopoéticos, tá? A gente vai estar aqui vendo um pouco sobre a hematopoese. Durante a vida fetal, quando a gente ainda é um fetinho, a gente vai produzir as hemácias no saco vitelínico a partir da 5ª semana. Ou seja, logo após o primeiro mês, a gente já começa a produzir algumas células sanguíneas a partir do endotélio. Então, é bem, como posso dizer, prioritário. A produção começa bem no início da vida fetal, tá? Após 2 meses, o fígado e o baço já começam a assumir a função. E o fígado e o baço vão ser responsáveis pela produção das hemácias até o 7º mês. Ao chegar no 7º mês, a medula óssea vai acontecendo uma transição gradual e a medula óssea vai assumindo essa função, tá? Só que existe uma diferença na produção entre a criança e o adulto. Na criança, a maioria dos ossos vai estar produzindo e vai ter um alto nível de célula vermelha dentro dos ossos, tá? A medula óssea fica dentro do osso, como eu tinha dito no início. E no adulto, vai ter principalmente nos ossos mais chatos, como o externo, como os ossos da coluna vertebral, como as costelas. Então a produção vai acontecer prioritariamente nesses ossos chatos no adulto. E ao longo da vida, essa medula óssea vai sendo preenchida por tecido adiposo. Ou seja, a parte produtiva vai começar a ser substituída pela parte gordurosa. E basicamente essa aula foi a aula de hoje, foi bem curtinha, porque eu só queria apresentar para vocês o básico para a gente estar introduzindo esse assunto. Na próxima aula eu vou estar trazendo o microambiente, que é bem importante para o desenvolvimento da hemácia. E a referência que eu usei foi o Tratado de Hematologia de Marco Antônio Zago, tá? É um livro muito bom, excelente leitura. Valeu, galera!